Abdul Ben Fari, comerciante de tapetes na cidade de Abjul, vivia tranquilamente dos seus negócios, que lhe enchiam o cofre e lhe alegravam o coração. Era respeitado como um dos homens mais ricos da cidade e um dos mais felizes. Mas num dos recantos do seu coração alegre, e não no seu cofre repleto, alojara-se um espinho de tristeza, que crescia e doía às vezes. Abdul Ben Fari tinha um filho, Hassib, quase um homem feito. Muito o preocupava Hassib. Preocupava-o e afligia-o. Que tristeza para Abdul Ben Fari, quando espreitava Hassib no armazém e o surpreendia sempre a bocejar. O que é que enfastiava o rapaz? O trabalho? Podia lá ser? Então desdobrar, escovar, limpar e voltar a dobrar, infindáveis tapetes, até que aparecesse um comprador que os levasse por mais do que eles valiam, era porventura uma tarefa fastidiosa. Nem por sombras, pensava o velho mercador, filho, neto, bisneto, trineto de mercadores de tapetes. Abdul Ben Fari não atinava com os motivos que levavam Hassib, o seu único filho, a desgostar-se de tão nobre profissão. Porque seria? Mal fechava a loja, era vê-lo correr como se fugisse, correr como se tivesse acabado de ganhar a liberdade. Correr, correr, até ao abrigo de sombra de um jardim com palmares. E para quê, por Alá? Imagine-se que, para, de ouvido no chão, escutar o lento progredir das raízes através da terra, ou o erguer paciente dos caules em direção à luz. E que estranha mania, essa de contar as formigas de um carreiro, não sucedesse ter-se perdido alguma, desde a última vez que por lá passara. E quem viu doidice igual há de se debruçar para dentro de um poço e pronunciar palavras sem fim que o poço alongava, como uma boca cheia de ecos. Alá quis que eu tivesse um filho de cabeça ao vento, lamentava-se Abdul Ben Fari. Que hei de eu fazer? Mas os mestres de Hassib tinham-lhe apreciado a inteligência, os vizinhos diziam-no bondoso e os clientes achavam-no amável. Talvez não seja muito dotado para o negócio de tapetes, observavam alguns. Isso que importância tem? Se tinha muita importância, imensa importância na conta de Abdul Ben Fari. Se ele não estivesse sempre atento, o filho até era capaz de vender um belo tapete de cadixave como se fosse um trapo de esfregar candeias. Que prejuízo, que descrédito, que ameaça de ruína para a loja de Abdul Ben Fari. Um dia, o mercador, depois de muito meditar, chamou o filho, deu-lhe uma bolsa de dinheiro para as mãos e disse-lhe: Como me parece que não gostas deste negócio de tapetes, toma este dinheiro para aplicares no negócio que preferires. Vai para outra cidade, faz o que te aprouver. Sempre quero saber, daqui a um ano, com que fortuna voltas. Lá foi Hassib para outra cidade, de outra terra. Como é que iria arranjar-se? Que fazer com aquela pequena fortuna? A bolsa com o dinheiro do pai pesava-lhe muito, mas ele não se decidia. Talvez... E pensou tudo o que vinha a seguir ao talvez. No dia seguinte, encheu 2 almudes de água pura, transportou-os para uma das ruas mais movimentadas da cidade e começou a apregoar. Quem quer gotas de água? Quem quer? A sua voz cristalina gotejava alegremente no meio dos pregões gritados pelos outros vendedores, mas ninguém queria gotas de água. Quando se aproximavam possíveis fregueses para encherem uma bilha, um barril ou um balde, Hassib avisava-os. Quero que vejam a água a cair, gota a gota. Reparem como brilha ao sol uma única gota. Vejam como se arredonda e se alonga até se desprender, deixando outra à espreita no seu rasto. E os círculos que abre ao cair. Os clientes iam-se embora, resmungando. Este rapaz não tem a cabeça no seu lugar. Nesse dia, Hassib não fez negócio, nem no dia seguinte, nem nos outros dias. Talvez fosse mais feliz noutra cidade. E Hassib correu muitas terras, tentando vender as gotas de água que ninguém queria comprar. Vou mudar de negócio, decidiu um dia. Carregou 2 grandes caixas de areia fina para as portas de uma cidade e começou a apregoar. Quem quer grãos de areia? Quem quer? Quanto pedes pelas 2 caixas? Perguntou um homem que passava. Só vendo um grão de cada vez, senhor. Repare que a areia ao longe parece cinzenta, mas cada mão cheia contém 1 milhão de grãos, todos diferentes. Eu tenho nestas caixas grãos azuis, pretos, amarelos, brancos e transparentes. Tenho grãos azulados, rosados e alaranjados. De que cor quer? Mas o homem já se tinha ido embora, enfadado com aquele mercador de coisa nenhuma. Sim, era esse o nome que lhe davam as cidades por onde passara. Hassib, mercador de coisa nenhuma. Que valor tinham gotas de água e grãos de areia?
Para que serviam? Ninguém gastava o seu rico tempo e o seu rico dinheiro a mercar tão insignificantes artigos. E a voz de Racide perdia-se como gota de água no meio do mar ou grão de areia no deserto, ou mudar mais uma vez de mercadoria. Instalou-se numa cidade onde não era conhecido e passou a vender, sabem o quê? Nem mais nem menos do que sonhos. Só sonhos. Como fazes para ter sonhos à venda? Perguntou-lhe um grande senhor que o ouvira apregoar. Durmo, senhor, respondeu Racib. Assim eu quisera. Há tanto tempo que não consigo dormir e tanta falta me fazem os sonhos. Conta-me um dos teus melhores sonhos que sonhaste, pediu o senhor. Racib contou um lindo sonho, uma longa história que começava no meio, voltava ao princípio e não tinha fim. Conta-me outro, pediu o senhor deliciado. Mais pessoas se tinham juntado à volta. Também elas queriam possuir um sonho só para elas. Um belo sonho contado por Racib. Teve sempre a casa cheia durante muitos meses. E quando estava a expirar o prazo de 1 ano que o pai lhe tinha dado, montou um camelo e, segurando firmemente uma pesada bolsa cheia de dinheiro, tomou o caminho de casa. Só não chegou à casa do pai rico como o mais rico dos mercadores da Arábia, da Pérsia e da Turquia, porque durante o caminho, embalado pelo andar pausado do camelo, adormeceu e, adormecendo, sonhou. No meio do sonho, abriu as mãos e a bolsa com o dinheiro perdeu-se no deserto. Era uma vez um homem chamado Furri, encerrado nos calabouços de um palácio imperial, esquecido pela justiça e das suas próprias culpas esquecido, que grandes não eram com certeza. Furri, a acreditar nas falas dos outros presos e dos carcereiros, enlouquecera. Já antes devíamos ter dito, mas ainda vamos a tempo, que esta história se passa ou se passou, ou talvez se tenha passado, há muitos e muitos séculos, lá para as bandas da China. Pois, segundo contavam os carcereiros, o pobre homem perdera o tino. Se ele até falava com a sua sombra, vejam só. De facto, quando descia à escura prisão, um raio de sol, Furri, virado para a parede, banhada pela luz, punha-se a conversar com ele próprio, imitando várias vozes, enquanto fazia esquisitos movimentos com as mãos. Aos ouvidos do imperador chegaram um dia notícias do singular prisioneiro e do seu comportamento que tanta estranheza causava. Quis saber de onde ele era, por que o mantinham preso e há quanto tempo, mas nenhum dos intendentes lhe conseguiu dar uma resposta que o satisfizesse. Só sabiam que o prisioneiro se chamava Furri, mais nada. Então o imperador, que chegara há pouco ao trono, era jovem e zeloso, mandou chamá-lo. Não me têm dado boas opiniões a teu respeito, começou o imperador, fingindo-se severo. Dizem-me que estás louco e que praticas artes mágicas. Se ainda possuis juízo suficiente para me responder, conta-me a tua verdade. E o prisioneiro contou. Senhor, estaria efetivamente doido de todo se as sombras não me ajudassem a viver entre os que se dizem sãos de espírito. Não fossem elas, eu já teria enlouquecido de vez. A que sombras te referes? Em vez de responder, Furri pediu ao sol que lhe mandasse um raio bom. Iluminou-se uma das paredes da sala do trono e sobre ela começou a deslizar um cisne negro. A sombra de um braço de Furri era o pescoço estendido da ave, a sombra dos dedos esguios, a cabeça e o bico. Este cisne vive num lago perto da minha aldeia. Muitas vezes lhe dei de comer, disse tristemente Furri. De súbito, o cisne transformou-se numa águia, que de perfil se colou à parede, recortada pelos dedos ágeis de Furri. É a águia cinzenta. No alto da montanha, protege a minha aldeia, e tantas vezes a vi voar sobre a minha casa. Acreditamos nós, lá na aldeia, que uma pena dela que caia sobre um telhado anuncia felicidade. Desapareceu a águia e veio uma borboleta. Não tem nome esta borboleta. É igual a tantas outras que namoram as flores do meu jardim, lá na minha aldeia. Depois surgiram galos, pombas, macaquinhos, veados e muitos outros bichos que traziam ao pobre camponês saudades da sua aldeia. Esculpidos habilmente pelas mãos de Furri, projetados na parede, pareciam ter vida dentro. Não eram sombras, eram recordações vivas. Por fim, desenhou-se na parede o perfil de um gato. É o meu gato, senhor. Chama-se Tiki. Quem sabe se ainda viverá. E Furri suspirou. Foi-se o raio de sol. Desceram as sombras espessas da noite sobre o palácio imperial. Depois de um longo silêncio, o imperador levantou os olhos para o prisioneiro e disse: Volta para junto dos teus, Furri. Volta para a tua aldeia. Só uma condição te imponho.
contigo irão alguns fidalgos do meu séquito. Terás de abrigá-los em tua casa. Terás de ensinar-lhes a tua arte das sombras. Não os deixes regressar ao palácio enquanto não souberem fazer como tu fazes as águias, as borboletas, os cisnes, os gatos. E quem sabe, se não foi assim que nasceram as sombras chinesas.